Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos para mais um TV Mar News, então, nessa quarta-feira, gente, hoje, 7 de fevereiro. E a gente vai sempre iniciando aqui, trazendo as principais informações do dia para o finalzinho da tua manhã. E quando a gente fala em informação, a gente lembra da Gazeta de Alagoas. Vamos conferir, então, o que foi destaque na capa da Gazeta de Alagoas, já abrindo aqui para vocês. Olha, estimativa de ocupação hoteleira em Alagoas no Carnaval ultrapassa 90%. Pois é, todo mundo aí, né, de olho, os comerciantes já de olho nessa grande oportunidade de garantir aquela renda extra nesse feriadão, né? Futebol, Asa e CSA fazem clássico de olho no G4 do Alagoano. E daqui a pouquinho, ao longo do nosso programa, é claro que a gente vai receber Viderlan Araújo aqui no estúdio, passando pra gente todos os detalhes do esporte, viu? Concurso unificado já tem mais de 22 mil inscritos aqui em Alagoas. Em apoio à Lira, lideranças da Câmara cancelam reunião com Haddad e Padilha. Paulo nomeia Leão como novo Procurador-Geral de Justiça. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações a respeito disso também, viu? Olha, Lula inaugura a creche que homenageia neto morto. Dono de bar é morto pela namorada a golpes de foice. E em ritmo de folia, a Academia Alagoana de Letras homenageia Fátima Menezes e Marcial Lima. Esses são os destaques da Gazeta de Alagoas. É claro que se você quer se aprofundar mais neles, pode acessar gazetadealagoas.com.br e seja assinante também desse jornal, tá? Agora a gente inicia o nosso jornal de hoje trazendo informações, gente, sobre cuidados que a gente deve adotar, viu? Nesse período do ano. É que a gente vê aí, né? Começa, a gente está fazendo sol, daqui a pouco chove um pouquinho e esse cenário é perfeito para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Vamos ver então quais são os cuidados que a gente deve adotar para evitar essa situação? A gente confere agora com Fernando Palmeira. A dengue se alastra por todo o país e aqui nas Alagoas não é diferente. Bom, know-how o pessoal tem, sabe lidar e prevenir principalmente. É por isso que nós estamos aqui na Secretaria de Estado de Saúde para falar com Paulo Portásio, que é um técnico especializado e nos traz de novo todas as dicas, as orientações para que tenhamos prevenção sobre a dengue. Supervisor de endemias da CESAL, meu querido Paulo Portásio, nos diga qual a realidade atual de Alagoas e as medidas de sempre. Aqui no estado de Alagoas, nós temos trabalhado incansavelmente todos os anos e 2024 mais ainda, junto aos municípios alagoanos, né, visto que na esteira, diferente um pouco ainda no momento dos outros estados no Brasil, do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que levaram as notificações de casos, principalmente das arboviroses, de uma das arboviroses muito importante no Brasil, presente há 40 anos, que é a dengue. Aqui no estado de Alagoas, nesse momento, em relação ao ano de 2023, nós temos poucas notificações ainda, porém sabemos que o nosso maior momento passa a ocorrer após o Carnaval. Início de março, as chuvas vão predominar e nós temos as temperaturas altíssimas nesse momento, com os reservatórios, com os depósitos de armazenamento de água, em especial de consumo humano e uso doméstico, e isso nos preocupa bastante, porque aí tem toda uma conjunção de fatores para que haja uma grande proliferação da espécie vetora das arboviroses, o Aedes aegypti, e aí pode sim elevar as notificações de casos de dengue no estado de Alagoas, zika e chikungunya. Nós podemos inclusive ter tríplice epidemia, então nós chamamos a atenção bastante da sociedade alagoana para que cada vez mais possamos inibir a procriação do Aedes aegypti, que é a espécie vetora, e aí não tenhamos a explosão de casos das arboviroses no estado de Alagoas. Águas paradas sempre é um foco aí e também evitar nas residências, principalmente o acúmulo de garrafas vazias, pneus, vasos de plantinhas, baldes com águas paradas, tudo isso providências que devem se evitar para que não tenhamos o pior. Com relação à prevenção, temos mais ou menos esse norte. Mas com relação a casos isolados aqui em Alagoas, já há algum registro? Bom, as notificações que estão ocorrendo, elas estão dentro de um padrão, elas estão dentro de uma normalidade e aí esperamos que permaneçam. Notificações de casos suspeitos para dengue devem existir para zika e chikungunya, porque os profissionais da assistência estão aptos e estão empoderados para fazer as notificações. O que nós precisamos é evitar a
proliferação em alto nível do Aedes aegypti, porque isso vai favorecer a disseminação em larga escala desses vírus, provocando os surtos. E aí vai pressionar a rede. E é isso que nós não queremos. Nós temos que trabalhar incansavelmente todos os setores da sociedade, o serviço público, né, os agentes de controle de endemias, os agentes comunitários, toda a rede, para que nós não tenhamos esse ano também a evolução, surtos e epidemia das arboviroses. Temos que registrar mesmo a evolução do combate, como por exemplo, lá em 2022, 33.609 casos. Já o ano passado, 4.287 casos foram registrados. E a gente espera que esse ano seja o mínimo dos mínimos nessas estatísticas, não é? Também precisamos apostar bastante, né, na espécie humana, que as pessoas possam estar colocando em prática as medidas, atitudes proativas, principalmente quando nós temos 70% dos focos de mosquitos do Aedes aegypti estão localizados no domicílio, no intra e no peridomicílio, onde as pessoas têm governabilidade, ou seja, nos depósitos de água de consumo humano, de uso doméstico. Então, se nós temos essa governabilidade, então é uma ação de cidadania, que cada família diariamente observe, se precisa estocar água, vamos estocar, mas vamos estocar com responsabilidade, com organização, com seriedade, para que nós possamos evitar realmente assim, a proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, os surtos das arboviroses no estado de Alagoas. Só para a gente concluir essas informações elementares, nos fale um pouco sobre as características de sintomas. Então, para notificação de casos suspeitos para dengue, então, febre alta. Febre por até 7 dias, acompanhado de no mínimo 2 sintomas, né? Dor de cabeça, dores no corpo, manchas, dor retroorbital. Isso são sinais clínicos para suspeitar de dengue. Se você começa com manchas avermelhadas e coceiras, febre baixa, isso pode ser um indicativo, e olhos avermelhados pode ser um indicativo para Zika vírus. E dores intensas nas grandes articulações, e dor de cabeça e febre, indicativo para febre chikungunya. Em todos os casos, buscar a unidade de saúde para que o profissional possa recomendar as medidas adequadas para o tratamento e a recuperação do indivíduo. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardon de Melo, no canal 525 NET. Claro. Todo cuidado é pouco, né, gente, para a gente evitar a proliferação desse mosquito e combater essa guerra, né? Agora, olha, a gente traz informações importantíssimas aqui para vocês. Foi preso na tarde de ontem Luiz da Conceição da Costa, acusado de estuprar uma menina de 7 anos no município de Rio Largo. O crime aconteceu no último dia 21 de janeiro e a Polícia Civil conseguiu chegar até ele após denúncias anônimas e um intenso trabalho de investigação. Quem está ao vivo agora da Delegacia Geral da Polícia Civil é Fernando Palmeira e ele nos traz mais detalhes sobre essa prisão. Bom dia para você, Fernando. Conta pra gente como é que foi o cenário para a prisão desse acusado, já que inclusive já confessou o crime, né? A audiência em Maceió, em Alagoas e pelo mundo afora. E nós estamos nesse momento aqui na Delegacia Geral de Polícia Civil, em Jacarecica, exatamente acompanhando a informação de um elemento que, infelizmente, cometeu uma atrocidade, um estupro de vulnerável, uma menina. Ele tem aproximadamente um pouco mais de 40 anos de idade e a polícia já está com esse elemento colocando à disposição da justiça. Já foi preso. Ele simplesmente assediou a menina que estava brincando com outra criança aqui na região metropolitana de Maceió, em Rio Largo. Aliciou-a, colocou na bicicleta e levou para o matagal e aí praticou a sua atrocidade. Pegou uma van e quis se homiziar para as bandas de Arapiraca, pensando que a polícia não tem uma lupa que vai embater onde ele está. O bandido já está preso, sim. Mas quem vai trazer maiores detalhes, informar sobre toda essa operação que já prendeu esse elemento, o delegado Thales Araújo, está aqui conosco, com a cara de sono, não dormiu direito trabalhando, mas como foi essa operação bem sucedida? Olha, bom dia, né? Após o cometimento do crime, dia 21 de janeiro de 2024, as equipes responsáveis, né, por combater crime contra criança e adolescente, estão aí na delegacia comandada pela doutora Teila Rocha, né, passaram a trabalhar de forma incessante
para identificar e localizar esse indivíduo, né? E o delegado-geral determinou que a diretoria de inteligência, né, da qual eu sou diretor, desse total apoio, e foi o que foi feito. Então, foram 2 semanas de muito trabalho, inicialmente buscando se identificar o indivíduo que cometeu essa atrocidade, né, contra uma criança de apenas 7 anos, uma menina de apenas 7 anos, né? Para quem não lembra do caso, ele passando pela rua, contou uma história para ela, a convenceu a subir na garupa de sua moto e a levou para um local, possivelmente já conhecido por ele, um canavial, né, nas imediações de Rio Largo, onde ele cometeu todo tipo de abuso de cunho sexual com ela, né? Então, praticando aí o crime de estupro de vulnerável. A partir daí, ele fugiu do local e a deixou lá desamparada, né, e até que ela foi socorrida por pessoas que passavam por ali. E após a identificação dele, através de denúncias, de ajuda da população, através de trabalho técnico, a polícia científica compareceu ao local também, né, quando foi acionada, recolheu o material genético, enfim. Nós passamos a buscar localizá-lo e, com um cruzamento de informações, identificamos que no dia de ontem ele estaria na cidade de Arapiraca, possivelmente buscando se refugiar em algum outro local, né? Havia informações de que ele tem parentes em alguns outros estados. E, com base nessas informações, nós montamos aí uma estratégia para que todos os pontos mais sensíveis fossem cobertos e ele pudesse ser localizado. E, felizmente, né, nós obtivemos êxito. Ele foi localizado em um bar das imediações, onde ele aguardava pela sua condução. E, a partir daí, ele foi trazido, né, teve o seu mandado de prisão preventiva cumprido e já foi ouvido pela doutora Teila para que o inquérito possa, assim, ser concluído. Já podemos identificar esse elemento pelo nome completo? E se há uma vida pregressa já analisada pela Polícia Civil? Olha, em relação à vida pregressa dele, tudo indica que ele era um indivíduo acima de qualquer suspeita, né? Ele tem, se não me falha a memória, 4 filhos, né? 2 já mais velhos, 2 menores que 12 anos. Trabalha como pedreiro, né? Então, e nunca houve, até então, pelo que foi levantado, qualquer tipo de reclamação ou suspeita dele em sua vida social, né? Mas isso, infelizmente, não é um fato incomum nesse tipo de crime, né? Que se chama de predadores sexuais, são indivíduos aí que vivem em sociedade acima de qualquer suspeita e planejam seus crimes de uma forma que não vão ser, que acham que não vão ser identificados. Ao se pronunciar, parece-me que ele quis se mostrar arrependido e de que não se lembra de nada, que foi como se tivesse sido tomado por uma entidade espiritual, coisa parecida. Alguma coisa nesse sentido ele declarou? Desde o início, ele confessou, demonstrou ter conhecimento de que ele estava sendo procurado, né, e assumiu a responsabilidade aí pelo que tinha feito, embora alegue, né, são as alegações dele, que tenha sido a primeira vez e que ele se arrependa do fato, que não lembra de algumas coisas, mas essa é a versão dele, né, enquanto está sendo preso. Trazer uma matéria jornalística policial, essa é a matéria. Mas a gente sempre aproveita um momento como esse para chamar a atenção das pessoas que sempre estão sob a responsabilidade com essas crianças, orientar a vulnerabilidade da mulher em geral, inclusive idosa também, que não fica longe do foco desses elementos. O que é que a gente poderia passar para a sociedade depois de um trabalho como esse, que a polícia vai colocar à disposição da justiça e, consequentemente, vai para a cadeia esse elemento, lamentavelmente pelo que fez. Mas o que é que a gente poderia passar em termos de orientação para que as pessoas tivessem mais um pouco de cuidado com os menores e se acautelassem também, principalmente mulheres e idosas? Não, é perfeita a colocação, né? Infelizmente, esse crime já aconteceu, né? Nós conseguimos elucidá-lo e trazer à justiça o indivíduo, mas realmente nós temos aí todo um trabalho de evitar que novos crimes aconteçam. E como você bem colocou, o que nós temos de mais sensível na sociedade, né, são as crianças, crianças e adolescentes e os idosos, né? E devemos aí orientar sempre as nossas crianças a não conversar com estranhos, né? A não
não embarcar em veículos de estranhos, não acompanhar pessoas que não conheçam. Também os pais devem sempre orientar, né, aos menores que estão sob sua guarda, quais tipos de conversas são adequados ou não para um adulto ter com seus filhos. Devemos lembrar que muitos casos de estupro acontecem dentro do seio familiar, de uma forma geral, né? Às vezes um tio, um avô, enfim. As crianças devem ser orientadas, devem ser vigiadas e, numa situação dessas, chamar atenção para a sociedade também, né? Pessoas que estejam em volta, transeuntes, que verifiquem uma situação estranha como essa. O indivíduo parou de moto perto de duas crianças, uma de 7 e uma de 9. De repente, uma delas subiu na moto, né? Então, assim, a sociedade deve estar atenta a esse tipo de situação. Se não for intervir diretamente, que faça uma ligação para o 190, acompanhe, veja para onde foi, veja a placa do veículo, qualquer informação que possa ajudar, né? Isso é importante, que toda a sociedade preste atenção e, se achar alguma situação estranha, verifique, informe as autoridades, anote e lembrar que o Disque Denúncia, a informação da população, foi parte crucial no trabalho de identificação e localização dele. Então, utilizem o 181, utilizem os canais de comunicação com a polícia, é extremamente importante. Parabéns, doutora Teila, também a todos que fazem a Polícia Civil, a sociedade agradece. Eu que agradeço o espaço, obrigado. Mas olha, atenção, esse recado é importante aí no final, onde temos que ter muita atenção aos passos das crianças, das jovens, das mulheres, dos idosos. A vulnerabilidade está aí e as ameaças não param. Aqui da Delegacia Geral de Polícia, com as imagens do Chico Nogueira e Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Belo, no canal 525 NET. Claro, e a gente segue com você, Porlane Santos, no TV Mar News. Obrigada, Fernando, pelas suas informações. Um crime bárbaro e graças à sua participação, né? A gente que ontem estava fazendo um apelo aqui na frente da tela, a gente até agradece, né? A confiança que você deposita também na gente, no que a gente fala, né? A gente estava sempre aqui encorajando para que você, que de repente tivesse alguma informação sobre o paradeiro dele, que fizesse a sua denúncia, para você ver a importância da população como fiscalizadora, como agente também de segurança. Você pode colaborar bastante, né, para a prisão de monstros como esse e para a resolução de diversos outros crimes, tá bem? Olha, vamos falar sobre coisa boa agora, falar sobre espiritualidade, sobre fé. O livro Onde o Céu Toca ao Chão, de Paulo Roberto Canizaro, nos leva a uma jornada inspiradora pelas profundezas da fé e da espiritualidade. A narrativa se desenrola em uma cidade fictícia, dominada pelo materialismo e pela descrença, onde surge um grupo de peregrinos. E olha, nessa jornada toda, a gente consegue unir a fé de diferentes pontos de vista: judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, entre outras religiões também. Tudo para mostrar que a fé está em todos e todas elas são bem-vindas. A gente conversa agora com o autor do livro, já está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à TV Mar, né? Que eu soube que você já veio outras vezes aqui à nossa televisão. Obrigada por ter vindo mais uma vez, ter recebido esse chamado. Hoje, trazendo um livro bem diferente do que você geralmente está habituado já a escrever, né? De onde veio, então, a ideia de escrever um livro sobre fé e sobre espiritualidade? Bom, primeiro, agradecer o convite. Eu já estive aqui várias vezes, em vários lançamentos de livro, eu estive aqui na TV Mar, sempre bem acolhido. E agora trazendo um novo livro aí, Onde o Céu Toca o Coração. Não é um tema, vamos dizer, da minha especialidade, eu não sou nenhum teólogo, escrevo sobre política, sobre empresas, sobre economia e história. Mas aí fui tocado por um mosquitinho que bateu no meu ombro e disse: vá escrever sobre fé, porque você já escreveu tanto, mas você precisa falar sobre fé contemporânea. A fé mudou muito nos últimos anos, né? Se você pegar os últimos escritores, eles falam de mudanças contemporâneas. E a religião mudou muito. A religião sempre esteve ligada a muita fé. Hoje não, a fé é independente da religião. Você pode ter muita fé e necessariamente não ser um homem religioso. Tem uma autora que eu gosto muito, a Danielle Leger, que é uma escritora francesa, que tem um livro chamado O Peregrino e o Convertido, que ela fala sobre a autonomia da fé. Hoje você tem uma fé autônoma. A proposta do livro é mostrar que toda fé é legítima, né? Aquele que deita no rio, lá em Varanasi, ele está esperando que lá tem uma deusa Ganga que vai purificar a alma dele.
É como um tibetano também, é como um católico, é como um muçulmano. Todos eles estão buscando a consagração com o sagrado, com o divino. De todas as civilizações, um único sentimento é comum, a busca pelo sagrado. Você vê que há 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, tem escritores falando sobre o pós-morte, sobre a busca dos deuses, né? Você pega o Egito, que era uma sociedade teocrática, politeísta, cheia de deuses. E aí eu estou escrevendo exatamente para mostrar que essa fé é legítima. Em qualquer dimensão ela é perfeita, porque ataca, vamos dizer, abranda as dores humanas. Pois é, e o livro ele vem num momento, né, excepcional, quando a gente tem falado muito sobre intolerância religiosa, intolerância de todas as outras formas, mas a religiosa também, para a gente agora, inclusive, né, que no último dia 2 de fevereiro, a gente, foi um dia muito reflexivo, que a gente fala sobre a quebra de Xangô, que aconteceu aqui em Maceió, uma das ações nacionais mais conhecidas pela intolerância religiosa que aconteceu há mais de 100 anos atrás, mas enfim, é um tema atual, mas também, como a gente já conversava aqui, já uma questão muito antiga, já se falava antes, né, também sobre essa questão de intolerância religiosa. Veja, se você pegar os escritores mais contemporâneos, e eu vou citar pelo menos um deles, Bauman, a Sociedade Líquida, ele fala sobre as transformações dos valores contemporâneos. A religião também foi atacada pelos valores contemporâneos, né? A igreja, durante muito tempo, ela teve um monopólio do controle dos valores éticos, dos valores morais. A igreja tradicional, aquela igreja lá do início da tradição, ela não consegue mais cuidar da dor humana, né? Mas o sentimento da tolerância, que a gente acha que é uma coisa atual, no século XVI, Shakespeare tratou sobre isso, John Locke tratou sobre isso, quer dizer, a carta de tolerância, esse livro, de alguma forma, é uma carta de tolerância para mostrar que o mundo está intolerante com tudo, né? Está intolerante com os seus preceitos pessoais, com a sua fé, e esse não é o caminho humano. O caminho humano é da generosidade de compreender que toda fé é legítima. Pois é, são mais de 600 páginas, a gente já estava aqui folheando o livro, gente, são mais de 600 páginas. Como é que foi a pesquisa para você chegar a esse resultado, esse trabalho todo de produção? Foi muito difícil pelo seguinte, veja, eu tentei, o livro tem uma série de fundamentos que são religiosos, né? Veja, foi difícil escrever um romance num tema tão complicado, né, de uma pessoa que não domina. Às vezes eu olho que se tiver 100 escritores para escrever sobre esse assunto, eu sou o mais despreparado. Seguramente eu sou o mais despreparado. Mas o que foi que eu fiz? Peguei o tronco das religiões abraâmicas, peguei o catolicismo, principalmente o judaísmo e os muçulmanos, para tentar encontrar afinidades. Se você for ver que eles são do mesmo tronco, eles, na verdade, têm uma série de elementos que coincidem. Num determinado momento, essas religiões se separam. E num dos elementos que eles separam é no pecado original. Mas todos eles estão em busca do sagrado. Por isso que eu digo que toda a fé é legítima. A pesquisa foi difícil porque eu tive que fazer uma ficção com um dado histórico dessa cidade imaginária que você citou, porque a igreja brigou muito com o comunismo e eles tentaram imaginar uma cidade sem Deus. Então, o meu livro é ambientado numa cidade sem Deus, chamada Luxúria, que é a luxúria contemporânea, e eles vão tentar conversar para encontrar afinidades, que é a grande generosidade de você entender a fé alheia, é você ser generoso para dizer que a sua fé, a minha fé, não é melhor do que a sua fé, independente de você ter um credo diferente. E a última mensagem é, a gente pode imaginar que o mundo está menos crente? Não, ao contrário. O mundo está cada vez mais crente, mas numa fé pessoal. Por isso que muitas igrejas no mundo estão vazias, estão virando centro de turismo. Por quê? Porque aquela religiosidade vinculada com a fé, ela já não existe mais. É o que é chamado bricolagem da fé. A fé hoje é um mandamento de busca pessoal. Cada um é arquiteto da sua vida e arquiteto da sua fé pessoal. Não tem um ponto de vista, né? Depois de ter pesquisado para fazer esse livro, você acredita que isso é um retrocesso ou uma evolução, então? Veja, do ponto de vista dessa desvinculação da fé tradicional, daquela igreja ritualista, né? Eu sempre hoje me convenço o seguinte,
A igreja ritualista, aquela igreja tradicional, que a vida toda tentou expandir a noção do pecado, essa igreja não existe mais. O que existe hoje é uma fé pessoal em que você tenta se vincular de alguma maneira com o que é divino, o que é sagrado. E onde é que está essa fé sagrada? É a formação e a propagação do bem. Na propagação do bem, a sua fé é válida. É verdade, muito bom. E é uma mensagem realmente muito bonita. A quem você aconselha que leia esse livro? Todo mundo tem que ler esse livro. É um livro inspirador. Eu posso dizer pelo meu testemunho. Depois de ler a Bíblia, depois de ler o Alcorão, depois de ler a Torá, eu posso dizer que eu sou uma pessoa transformada, porque trouxe para mim um elemento de generosidade, de compreender o meu semelhante. E isso foi através desse livro. Mesmo depois de ter escrito tantos outros livros, esse livro é um divisor de água na minha vida e acredito que um leitor atento, investigativo e reflexivo vai ter o mesmo sentimento. Ai, que bacana. E como é que a gente pode, então, encontrá-lo? O livro foi editado pelo selo da Astrolábio, que é uma editora portuguesa. Para minha satisfação, depois de tantos livros publicados, é o primeiro livro em língua estrangeira. Ele está sendo traduzido agora para o inglês, para o italiano e para o espanhol. Daqui a 60 dias já está nas livrarias na Europa. Bacana. E no Brasil, ele já está no próprio site da editora e nas livrarias. Está em versão em e-book também. Vocês podem ler o livro que vocês vão gostar. Viu só? O que das tuas vivências, né? Você não é alagoano, é mineiro, filho de imigrantes. O que das tuas vivências, desse misto de culturas, você traz para as suas impressões, para os seus livros? Já são mais de 300, inclusive, eu soube aqui. A gente está, veja, é uma vocação, um sacerdócio, escrever um sacerdócio, né? A gente tem esse trajeto, essa caminhada. Mas o que eu falei é o seguinte, esse livro ele tem um nível de profundidade porque eu compreendi a monumentalidade dos textos bíblicos, né? A Bíblia, por exemplo, quando eu pego ela na mão hoje, eu fazia uma leitura burocrática. Depois desse livro, eu fiz uma leitura profunda para entender o tamanho monumental que tem os textos religiosos. Se você se olhar com os olhos do coração, você vai encontrar a perfeição dos textos bíblicos em relação à linguagem metafórica, ao símbolo, à propagação do bem, ao respeito ao semelhante, independente de você ser católico ou você ser muçulmano. Muito bom. Então, muito obrigada, Paulo, pela tua participação aqui no nosso Agradeço muito programa. a oportunidade, me sinto super em casa aqui na TV Mar e você foi extremamente simpática na entrevista. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta trazendo ainda mais informações para vocês. É já já.